Boa noite. Boa noite. Depois de um dia de protestos na Conferência do Clima, países acabam de chegar a um acordo sobre a ajuda aos mais vulneráveis às mudanças climáticas. Bombardeios intensos deixam dezenas de mortos no Líbano e na faixa de Gaza. O 13º salário está chegando e economistas alertam para a necessidade de usar a renda extra para quitar as dívidas. Veja ainda, a falta de banheiro nas casas afeta a saúde de 4 milhões de brasileiros. Decisão na Série B do Brasileirão. 4 times disputam 3 vagas para a Série A no ano que vem. A primeira apresentação em Salvador de uma ópera de Gilberto Gil e do maestro italiano Aldo Brizzi. E a emoção na estreia do documentário sobre a trajetória de Maurício Cubruzzi, um dos principais jornalistas de cultura do Brasil. Agora, no Jornal Nacional. A Conferência do Clima acaba de chegar a um acordo depois de uma longa negociação madrugada adentro no Azerbaijão. As superpotências vão desembolsar 300 bilhões de dólares por ano para os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. O valor ambicioso de $1 trilhão não emplacou. Eis os sintomas de uma conferência do clima arrastada como essa: sono, fome, ansiedade. O motivo do impasse foi principalmente dinheiro. Ontem, os países ricos se comprometeram com 250 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas. De madrugada, aumentaram a oferta para 300 bilhões de dólares. Ainda assim, menos de 1/4 do que pedem os países mais pobres. O embaixador André Corrêa do Lago, o negociador-chave da comitiva brasileira, explicou o porquê do clima azedo por aqui. O texto foi negociado durante a noite por um grupo pequeno. Então, há uma grande frustração daqueles que não estavam entre os que negociaram ontem à noite. Hoje à tarde, dezenas de representantes das nações mais vulneráveis, da África e das ilhas do Caribe e do Oceano Pacífico, saíram da sala de negociação. Nós viemos à COP para fazer um acordo justo, mas não estamos sendo ouvidos, desabafou o chefe de um grupo de pequenas ilhas ao redor do mundo. No meio dessa irritação na COP29, vivemos aqui um anticlímax, mais um. No início da noite, ali no plenário principal, sem que a conferência aqui do Azerbaijão já tivesse um acordo, o Brasil recebeu o bastão para a COP do ano que vem, a COP30. É que muita gente está com passagem comprada, precisa ir embora daqui. Esse atropelo diz muito sobre essa conferência. A COP30 em Belém. A ministra Marina Silva fez um discurso apresentando os objetivos e os desafios para o ano que vem na COP de Belém do Pará. Que possamos compreender que solidariedade, sentido de cooperação e confiança é a matéria-prima do sucesso de qualquer COP, particularmente daquela que é a COP das COPs. Depois, o presidente da COP do Azerbaijão começou a votar tudo que já tinha consenso nos dias anteriores. Um dos itens principais foi a aprovação das regras para o mercado global de créditos de carbono. É um sistema em que os países que reduzem as emissões de gases poluentes ganham uma espécie de crédito e podem vender para os que poluem mais. Conseguimos, após 9 anos de intensas negociações e de debates, da busca por estruturas e arquiteturas que viabilizassem a questão do crédito de carbono, nós do Brasil vamos continuar trabalhando para que esse processo seja, de fato, transparente. Agora há pouco, às 2h40 da manhã, aqui em Baku, no Azerbaijão, 7h40 da noite aí no Brasil, finalmente saiu o acordo final dessa COP. O financiamento ficou mesmo em 300 bilhões de dólares por ano até 2035. Mas o documento diz que esses recursos poderiam sair de diversas fontes, inclusive do setor privado, não só de doações dos países ricos, como defendiam os ambientalistas e os países mais pobres.
Eu acho que os aplausos são mais para o término da conferência, porque é uma conferência muito mal conduzida. Ninguém aguentava mais sentar nas mesas de negociação com um cronograma tão atropelado, com tantas reclamações, mas certamente os aplausos não são para o conteúdo do resultado. Eu acho que ninguém está feliz, todo mundo sai entendendo que vai precisar ser feito muito mais e que talvez a gente tenha outras discussões nessa agenda de financiamento. O que se fala, inclusive se montou um grupo de trabalho, é que precisa se chegar até 1,3 trilhão. Um dos desafios do Brasil na área ambiental é a falta de saneamento básico. Milhões de habitantes não têm acesso a algo fundamental, um banheiro. Esse é o caminho que a Dona Maria faz há 58 anos quando precisa ir ao banheiro. É pra cá que a gente faz, ó, no mato. Dona Maria mora em Itapecurumirim, no interior do Maranhão, e nunca teve banheiro em casa. Ela também vive sem água encanada. Mais de 1 milhão de casas no Brasil são iguais à da Dona Maria. Não tem banheiro. É o que mostra o levantamento do Instituto Trata Brasil, que analisou a vida sem saneamento no país. Hoje nós temos 4,4 milhões de pessoas que não possuem acesso a banheiro no nosso país. Essa população, ela mora majoritariamente na região nordeste do país, então 63% dos brasileiros que não têm banheiro moram na região nordeste. A situação é mais grave no Maranhão. 90% da população vive sem rede de esgoto. 1 a cada 4 casas não tem banheiro. Segundo o Trata Brasil, o problema atinge 13 a cada 100 habitantes no estado. O impacto na saúde dos moradores é enorme, como aponta a organização sem fins lucrativos, Instituto Água e Saneamento. Das 190 mil internações que aconteceram no Brasil em 2022 por conta de doenças de veiculação hídrica, 30 mil foram no Maranhão. É o estado do Brasil com a maior quantidade de internações. Essas doenças são as disenterias. Nós somos campeões em disenteria a nível de todo o Brasil, as diarreias, até mesmo a leptospirose e principalmente a hepatite, que já assola a população maranhense. E para quem conseguiu construir um banheiro em casa, a falta de abastecimento de água, que atinge 15% dos brasileiros, segundo o Trata Brasil, também representa um desafio. É muito triste, Porque é uma situação muito difícil. Ter as coisas em casa não poder usar por causa da falta de água, que é muito grande aqui. Segundo o Trata Brasil, é preciso aumentar o investimento público no estado. Apenas R$ 25 por ano por habitante são investidos em saneamento básico, quando a média de investimento em saneamento básico no Brasil é de R$ 111 por ano por habitante, e quando a gente deveria estar investindo R$ 230 por ano por habitante. A falta de estrutura dificulta ainda mais as tarefas mais simples dos moradores. Para banhar é ali mesmo, ali fora. Banho aqui mesmo. É difícil que quando não tem a gente carrega do açude para cá. É assim, tem que levar do jeito que dá. O governo do Maranhão disse que já entregou mais de 900 kits modulados para famílias do CAD único e que a implementação de banheiros é responsabilidade dos municípios. Já a Prefeitura de Itapecurumirim afirmou que o saneamento é de responsabilidade da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. Disse ainda que a obra na região será retomada e que está executando um termo de ajustamento de conduta para avançar nas ações de saneamento. Vamos ver agora como é que fica o tempo no domingo em todo o país com o Thiago Scheuer. Thiago, boa noite para você. Oi, Mônica. Boa noite para você também, para o Kovalik e para você que está com a gente. O domingo ainda vai ser de muita chuva em pontos do centro do país e principalmente da Bahia. Inclusive, os acumulados em Salvador devem superar os 60 milímetros com tempestades. Também tem risco de alagamentos por conta disso. E essa chuva vai até terça-feira, acumulando no total 150 milímetros, ou seja, mais do que a média para o mês inteiro. Esses temporais com raios e até ventania se espalham também por outras áreas, como Minas Gerais, Goiás, DF e também oeste do Acre, pegando Amazonas e a divisa com Roraima. Muita chuva, aliás, nessas cidades: Jequié, na Bahia, Januária, em Minas Gerais, Cavalcante, em Goiás,
Gaúcha do Norte, em Mato Grosso, e Dianópolis, no Tocantins, acumulados altos entre 40 e 60 milímetros. Essa chuvarada toda continua concentrada nesses lugares por causa da frente fria que praticamente estacionou na altura do Recôncavo Baiano e, com isso, ela canaliza toda a umidade que vem da Amazônia e ajuda a formar as nuvens de chuva. Também chove, mas de forma mais pontual e menos volumosa amanhã, entre Rondônia, Amazonas, Pará, também entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas veja que tem duas áreas de tempo firme o dia inteiro. Por exemplo, entre sul aqui, de Minas Gerais, São Paulo e toda a região sul, e entre Alagoas, indo até o centro-sul do Amapá. Em Salete, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, máxima de 26 graus. Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, chega aos 24. Petrolina, em Pernambuco, 34. Santarém, no Pará, com 33. Já nas capitais, vai fazer apenas 23 graus em Curitiba e BH. 26 em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Também 30 graus em João Pessoa, 31 em Palmas, 33 em Campo Grande e em Manaus e 36 em Teresina. E a partir de segunda-feira, as temperaturas voltam a subir entre o sul, que pode chegar aí a 35 graus em algumas cidades, e também no sudeste até 33 graus em alguns pontos. Isso porque a alta pressão, que jogou bastante umidade e ar frio entre as regiões sul e sudeste nos últimos dias, vai se afastar. Agora São Paulo e Curitiba vão ter uma semana bem quente. Curitiba chegando aos 31 graus na quinta-feira e São Paulo aos 34, com volta de chuva fraca também na quinta-feira. Bom domingo para você, para vocês também, Kovalik e Mônica. Obrigada, Thiago. Boa noite. Um terço da renda dos brasileiros está comprometido com dívidas. E a chegada do 13º pode representar um alívio para o bolso. Eu sei, você está aí fazendo os planos para o 13º. E entre eles pode estar viajar, comprar uma TV nova, uma geladeira, caprichar na festa de final de ano, talvez. Mas antes de continuar planejando como vai gastar, escuta um pouquinho o economista Fábio Pina. Eu teria que pegar o meu 13º, que é um volume relevante de dinheiro, e olhar se eu tenho alguma dívida que custa muito caro. Então eu teria que desistir do consumo e pagar, quitar o máximo possível dessas dívidas. E esse alerta disfarçado de dica tem um motivo. Quase 80% dos brasileiros estão endividados. E esse númerozão nem é o maior dos problemas. É normal ter conta para pagar, o cartão de crédito, o parcelamento de um eletrodoméstico, um financiamento. O que preocupa são outros dois índices, o de inadimplência e o de comprometimento de renda. Um levantamento da FEComércio de São Paulo mostra que, em média, os brasileiros que moram nas capitais têm dívidas que consomem 30% da renda. Mas o número varia de cidade para cidade. Em Teresina, o índice é de 43%, o que os especialistas consideram um número alto demais. Dinheiro não dá para cobrir os gastos, sempre fica uma pendência para o outro mês para tentar equilibrar. Tem que estar sempre tomando empréstimo, virou bola de neve. Já em João Pessoa, o número é bem menor, só 12%. E muita gente que mora na capital paraibana planeja continuar assim. A ideia é economizar em dezembro para não ficar no aperto em 10 de janeiro. Deixar em dia, né, para regularizar. Não é de se estranhar que João Pessoa seja a capital brasileira com o menor e, portanto, melhor índice de inadimplência, apenas 6%. A inadimplência é quando alguém não consegue pagar e atrasa alguma parcela de uma dívida. Em Belo Horizonte, Natal e Porto Velho, essa é a realidade de mais da metade das famílias. Em São Paulo, esse índice é de 20%. O João é paulistano. Como para boa parte dos brasileiros, o maior medo dele é perder o controle do cartão de crédito. Eu procuro sempre pagar o total do cartão. Esse mês, por exemplo, não foi possível. Então, eu paguei, mas eu acabei entrando no limite. Então, você veste um santo e desveste o outro, né? E como para a maioria dos brasileiros também, 13º é a saída e a tentação. Parece que a gente conta com o 13º, né? Você fala assim, bom, eu vou ter o 13º, então eu posso gastar um pouco mais. Eu acho que não parece, eu acho que é. Acho que a gente conta com ele. E para todo mundo que está na mesma situação, vale ouvir mais um conselho do Fábio Pina. Fazer um esforço nesse ano para quitar dívidas e estar apto a consumir melhor no próximo ano, nos próximos meses, talvez seja um ato inteligente. É exatamente como ir para a academia, né? O esforço vem antes do resultado. E ao apontar o celular para esse QR Code aqui na tela, você encontra no G1 reportagens e dicas para fazer render mais o 13º salário.
Numa página especial de economia, o G1 explica como cuidar para que essa renda dure mais. Conta como o 13º salário surgiu e mostra como os empreendedores que não têm o 13º podem se organizar para reservar um dinheiro a mais no fim do ano. O governo federal anunciou o congelamento de 6 bilhões de reais do orçamento para tentar garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano. Com isso, o total bloqueado do ano sobe para 19 bilhões e 300 milhões de reais. Mesmo com os bloqueios, o governo prevê que as contas vão fechar no vermelho em 28,7 bilhões de reais. Um valor que está dentro do limite previsto nas regras fiscais. O governo vai divulgar na semana que vem os detalhes do congelamento, quais ministérios serão atingidos e os valores. Israel intensificou a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano e contra o Hamas na faixa de Gaza. No território palestino, 120 pessoas morreram nas últimas 48 horas, segundo autoridades médicas locais. Nesta procissão fúnebre em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, estão os corpos de 25 palestinos mortos em um ataque israelense neste sábado. O prédio em que viviam foi bombardeado. No norte do território palestino, um hospital foi atingido. Israel diz que desconhece qualquer ataque ao hospital. Afirma que pretende impedir que o Hamas se reagrupe na região. E acusou os terroristas de usarem hospitais e civis como escudos. O grupo nega. No Líbano, os bombardeios também continuaram. Um ataque aéreo israelense, sem aviso prévio, destruiu um prédio de 8 andares na região central de Beirute. 15 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. Segundo fontes de segurança libanesas, Israel utilizou 4 bombas antibunker. Israel não comentou este ataque. As forças israelenses também bombardearam os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, e acusaram o grupo extremista libanês de implantar as suas sedes em áreas civis e também de usar a população como escudo humano. Nas últimas 2 semanas, Israel intensificou a sua campanha contra o grupo apoiado pelo Irã em meio a esforços internacionais por um cessar-fogo. A ofensiva contra o Hezbollah começou em setembro, depois de quase um ano de hostilidades na fronteira com o Líbano, desencadeadas pela guerra em Gaza. E pelo menos 33 pessoas morreram em um ataque a uma vila no nordeste do Paquistão. Há dezenas de feridos. Postos de gasolina foram incendiados e casas destruídas. A nova onda de violência que tomou conta da fronteira com o Afeganistão acontece depois que homens armados abriram fogo contra um comboio de passageiros. A disputa de terras é agravada pelas diferenças religiosas que dividem os muçulmanos. O conflito já deixou mais de 150 mortos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou os novos secretários e completou as indicações para cargos do primeiro escalão do futuro governo americano. O bilionário Scott Bessent pode ser o encarregado da maior economia do mundo a partir do ano que vem. Donald Trump o indicou para ser o secretário do Tesouro, equivalente ao ministro da Fazenda no Brasil. É um dos principais cargos do governo americano, que pode ter implicações em todo o planeta. Cuida da dívida pública, política tributária, finanças internacionais, sanções. Bessent tem experiência na área, especialmente em mercados de títulos e moedas. É fundador e gerente de um fundo de investimentos. Ele trabalhou como assessor econômico da campanha de Trump, defendendo o corte de impostos e a imposição de tarifas a produtos estrangeiros como ferramenta importante de negociações com parceiros comerciais. O primeiro governo de Trump foi marcado por guerras comerciais com vários países. E o presidente eleito prometeu impor agora tarifas de 60% a produtos da China e 10% a produtos de outros países. No anúncio, Trump disse que Bessent vai ser um grande defensor da agenda América em primeiro lugar, apoiando políticas que vão impulsionar a competitividade e acabar com desequilíbrios comerciais injustos. Se aprovado no Congresso, Bessent pode ser o primeiro secretário gay de um governo republicano.
e um secretário republicano que, como Trump, foi doador do Partido Democrata. A indicada para o cargo de secretária do Trabalho, a deputada republicana Lori Chavez DeRemer, é defensora de direitos trabalhistas e causas sindicais. Trump disse que ela vai ajudar a aumentar os salários, melhorar as condições de trabalho e trazer de volta empregos para a indústria. Na última enxurrada de indicações, Trump também nomeou Scott Turner para secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ele foi jogador de futebol americano, hoje é um palestrante motivacional e pode ser o homem negro de mais alto escalão do segundo governo Trump. No fim do dia, o presidente eleito completou as indicações para cargos de secretário. Brooke Rollins vai comandar o Departamento da Agricultura, que também negocia acordos comerciais. Ela foi conselheira para assuntos domésticos no primeiro mandato de Trump e hoje comanda um centro de pesquisas que promove a agenda trumpista. Donald Trump reforça com as últimas nomeações que, para o seu segundo governo, não importa o partido ou ideologia da equipe, mas a lealdade a ele e ao movimento trumpista. Esse já está sendo considerado o gabinete mais diverso ideologicamente dos tempos modernos. O Uruguai volta às urnas amanhã para escolher o novo presidente. As pesquisas apontam um segundo turno acirrado entre Yamandu Orsi, da Frente Ampla, de esquerda, e o candidato do governo, Álvaro Delgado, de centro-direita. No primeiro turno, o candidato da esquerda terminou com 17 pontos percentuais de vantagem. Mas o candidato da situação ganhou o apoio do Partido Colorado, terceiro colocado. Os dois vão para o segundo turno em empate técnico. A esquerda tenta voltar ao poder em que esteve por 15 anos. Amanhã no Fantástico, uma denúncia de fraude eleitoral, onde fica a cidade que ganhou de forma muito suspeita mais de 7 mil eleitores nos últimos 2 anos. Segundo as investigações, golpistas ganhavam dinheiro para cada eleitor que fosse convencido a mudar a cidade onde votava. Valia R$100 por título, por pessoa, para votar no candidato. O que aconteceu aqui não foi uma coisa normal, um movimento normal de transferências de domicílio. Estamos preparados para a era da inteligência artificial? Como tudo começou, como as coisas estão agora e o que vai acontecer no futuro. É a estreia da série Mentes Digitais. As imagens exclusivas que causaram uma reviravolta no caso da advogada que caiu do 8º andar de um prédio em Belo Horizonte. A polícia descobriu que Carolina foi vítima de feminicídio. O acusado era namorado dela. E você já ouviu falar do axolote? Virou uma paixão da criançada que curte games. Mas o comércio ilegal desse bichinho exótico, ameaçado de extinção, preocupa as autoridades brasileiras. Domingo, no Fantástico, tem Anitta. Eu acho que quanto mais eu conquistei lá fora, mais eu vi que eu já tinha tudo aqui e não estava sabendo ver. Agora chorar no colo da patroa. E chega ao fim a minha jornada pela Terra-mãe. Eu fui ouvir as vozes da juventude africana. Que África é essa? Último episódio. É amanhã, depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. E em Goiânia, as luzes de Natal tomaram conta do Centro Cultural Oscar Niemeyer, uma tradicional área de exposição e de shows da cidade. Fim de tarde e os visitantes começam a chegar. Eu vim aqui ver várias decorações de Natal que falaram que era super legal. Em minutos, o sol se põe e vem a noite. E como num passe de mágica, a cidade encantada resplandece, com mais de 2.700.000 pontinhos de luz. Luz é a esperança do nosso dia a dia, é a esperança de um dia melhor, do amanhã melhor. Elas vão acendendo e revelando figuras e símbolos que contam a história do Natal. Eu transmitindo para minha filha, a minha mãe transmitiu para mim quando eu era pequeno, e é assim, de geração em geração. E chega o momento mais esperado pelas pessoas que vêm visitar a Cidade das Luzes aqui em Goiânia, o desfile de Natal. É um espetáculo que tem 30 minutos de duração, com personagens que encantam as crianças e também os adultos. Renas, anjos,
e a figura mais importante da festa cristã, o Menino Jesus. A cidade encantada tem 30 mil metros quadrados. Diversão de graça até o dia 5 de janeiro para a família inteira. As duas, tá se divertindo, né, meu amor? É muito bom. A Maurita também gostou. Até a sua cachorrinha. O Papai Noel, claro, tá cheio de pedidos. Boneca, celular, videogame e tem também o desejo da Manuela. Eu queria ter um camundongo. Um dia eu fui lá num local que tinha um monte de animalzinho, aí eu vi um camundongo, gostei muito. Mesmo quem já cresceu não deixa de acreditar. A Andressa veio entregar a cartinha escrita por ela. Feliz Natal para você também. A gente continua sempre a acreditar que o Natal tem essa magia, né? Tem essa coisa da gente ter uma esperança, de ter a alegria da família unida. Daqui a pouco, Raíssa Leal está na final do Mundial de Skate Street. E a reta final da Série B do Brasileirão. O Racing da Argentina venceu o Cruzeiro e conquistou o título da Copa Sul-Americana em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro entrou em campo tentando se livrar de um peso de 27 anos sem títulos internacionais. Mas foi o Racing quem quebrou um longo jejum. Eram 36 anos sem conquistas fora da Argentina. 3-1 e Racing campeão da Copa Sul-Americana. Termina amanhã a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos é o único já garantido na Série A. 4 times disputam as outras 3 vagas. É muita expectativa no ar. 4 cidades brasileiras envolvidas na disputa. 4 times e 3 vagas. Quem vai subir para a primeira divisão em 2025? São 2 times do Nordeste e 2 do interior de São Paulo. Mas não é só a distância que separa as equipes. Ceará e Sport são de cidades que estão entre as 10 mais populosas do Brasil. Já o lado paulista dessa disputa tem números bem mais modestos. Mirassol tem 65 mil habitantes. Novo Horizonte, apenas 39 mil. Torcedores empolgados com a chance de ver os times do interior paulista pela primeira vez na Série A. Vai vir Flamengo, vai vir Corinthians, Palmeiras, Atlético, vai vir tudo, só time grande. Cresceu o Mirassol e crescer minhas vendas, para todo mundo, não só para mim, quanto para os outros também, né? A tarefa do Sport é a mais difícil. O 5º colocado enfrenta o campeão Santos no Recife. Se vencer, ainda precisa torcer por derrota ou empate de um dos 3 rivais. Importante demais falar e frisar isso, quanta diferença faz o torcedor na Ilha do Retiro. O Ceará joga contra o Lanterna Guarani em Campinas. A vitória garante vaga na primeira divisão. Só depende da gente, então espero que isso se realize. Essa torcida merece muito, o clube merece também. A dupla paulista também só depende de si. 3º colocado, o Novo Horizontino encara o Goiás fora de casa. Seria a primeira equipe com a menor população dentro de uma competição de alto nível. Nós sabemos que isso seria um marco histórico para a cidade. Já o Mirassol, 2º colocado, recebe a Chapecoense. No momento a gente não tem noção do tamanho do impacto que isso possa causar na instituição do Mirassol, na cidade do Mirassol. A última rodada da Série B vai mexer com as emoções de milhões de pessoas, seja qual for o tamanho da cidade ou da torcida. A brasileira Raíssa Leal conquistou o título da etapa de Tóquio da SLS, a principal liga de skate do mundo. Na última volta, Raíssa desbancou a japonesa Koko Yoshizawa, atual campeã olímpica da modalidade. Com a vitória em Tóquio, Raíssa garantiu vaga antecipada na grande final da Liga Mundial de Skate Street nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo. E amanhã tem a decisão do Circuito Brasileiro de Skate em São Paulo. A final da modalidade Park tem transmissão ao vivo no Esporte Espetacular. Eles enxergam o movimento nas formas da cidade. O meio urbano, por ser concreto, boa parte,
possibilita muitas vezes a prática do skate. E assim vai da interpretação de cada um de ressignificar o espaço urbano para trazer um novo sentido a um corrimão de mão, ou a uma mureta, ou até mesmo um banco de praça. Daí vem a criatividade que encanta cada vez mais fãs pelo mundo. O skate cresceu depois que começou a fazer parte das Olimpíadas nos Jogos de Tóquio em 2021. Augusto Aquil, o Japinha, conquistou a medalha de bronze nesse ano em Paris e comprova o aumento da popularidade do esporte durante um simples passeio pelo centro da maior cidade do país. Depois das Olimpíadas, o reconhecimento das pessoas que não costumavam acompanhar o skate tem sido muito grande. Muitas pessoas vêm me falar que o avô ou a avó torce por mim. Amanhã a cidade de São Paulo vai receber as finais do Circuito Brasileiro de Skate. Os 6 melhores atletas do ranking nacional vão explorar essa pista de concreto recheada de rampas na modalidade parque, em busca do troféu mais importante do circuito aqui do Brasil e de continuar ampliando o alcance desse esporte. Cara, é uma pista muito grande, ela é um pouco mais complexa do que as outras normalmente aqui no Brasil. É uma junção de tudo, a gente junta a street, a rua mesmo, o parque e tenta colocar numa junção só numa linha de 45 segundos. Na pista, ele só tem 45 segundos para criar manobras incríveis. Nas ruas, tem bem mais tempo para atender os fãs e criar memórias. E além do skate, o esporte espetacular de amanhã tem entre as principais atrações uma criança espetacular no kitesurf. Olá, boa noite. Amanhã o Fernando Fernandes vai até o Ceará contar a história do Luquinhas, que tem 8 anos de idade e já é atleta profissional. E agora com os 8 eu tô treinando, quem sabe um dia eu conseguir ir para as Olimpíadas e representar a nossa cidade. É a série Crianças Espetaculares. Preparou, largou, narrou. É dia de automobilismo no Craque da Voz. A corrida para decidir quem vai ser a nova voz do time de narradores do esporte da Globo, contrato de 1 ano, segue em frente e tem tudo para ficar ainda mais acirrada. Tem ainda a estreia da nova temporada da série Mestres do Tempo. Vai chegar o 100, remando bem? Espero que sim. É amanhã às 10 da manhã, logo depois do Auto Esporte. Espero vocês. Cidades em todo o país realizaram mutirões de vacinação neste sábado. Em Belo Horizonte, o objetivo do Dia D é ampliar a cobertura vacinal contra doenças como meningite, tuberculose e coqueluche. A meta do Ministério da Saúde é de 90% de imunização. Em Porto Alegre, para atrair as crianças, alguns locais de vacinação contaram com brincadeiras e danças. E foram oferecidas vacinas para mais de 20 doenças. A figura do trabalhador do campo, o caipira, é o tema da exposição que abre as comemorações pelos 120 anos da Pinacoteca de São Paulo. Num tempo em que a força do campo avançava sobre trilhos em direção à capital, o caipira saiu da Estação da Luz e plantou a semente do primeiro Museu de Arte de São Paulo. Quase 120 anos depois, ele é o personagem central da nova exposição da Pinacoteca. O homem simples, de rosto marcado pelo trabalho duro, empoeirado de terra, pintado por Almeida Júnior, inaugurou a coleção do museu. O caipira picando fumo chegou por aqui junto com um aceno cordial da gente do interior, retratado na tela A Molação Interrompida. São Paulo estava se fortalecendo como uma economia já forte no Brasil e que baseada na agricultura. O interessante é entender que, nessa época, essa elite modernizadora queria os caipiras dentro do museu, mas estava dizimando essa população no resto do estado. É bem legal, né? Você tirar um pouco o foco, talvez, dos colonizadores e focar um pouco nas pessoas que ajudaram a construir o estado como é, né? Em cada rosto, a miscigenação. Mesmo num primeiro contato, a sensação de reconhecimento. O caipira está no nosso DNA. É o que força que mais trabalha.
A gente tem aí o que trabalha com a terra, que trabalha com os animais, vem mais o caipira isso. A mostra, batizada como Caipiras, das derrubadas à saudade, traz preocupações seculares. Tem essa característica ativista dos artistas, né? Denunciam o tratamento agressivo da natureza e essas imagens se eternizam. Elas são um lembrete de que a terra está sendo maltratada desde aquela época. A exposição navega por uma linha do tempo. Parte da derrubada da mata e segue pela construção da figura do caipira. E quando a gente deixa para trás os 2 quadros emblemáticos dos primeiros caipiras da Pinacoteca, o que resta é a saudade. Outro quadro, símbolo do museu. O olhar perdido num tempo que não volta. A relação dela com esse sentimento que é a perda ou a falta de alguém, né? Ela segura uma foto, existe um traje de luto, né? A viola também emociona quem vive na cidade grande, mas tem alma caipira. A gente está maravilhado com isso, inclusive aquele quadro ali que a gente já viu em vários lugares, livros de história. Esses caipiras não ficaram nos passados, eles que existem, a cultura caipira ainda existe. Isso é muito interessante, porque o público pode olhar para essas telas e se emocionar mais uma vez. A ópera Amor Azul, criada por Gilberto Gil e pelo maestro italiano Aldo Brizzi, ganhou uma apresentação especial nesse sábado em Salvador. Uma sonoridade clássica invade a sala lotada de músicos. E no meio de todos eles, um grande nome da música brasileira. Gilberto Gil ouve atento, como um aluno aplicado, as orientações do amigo e maestro italiano Aldo Brizzi. Sou o mais aprendiz de todos. Todos eles têm uma experiência muito grande, uma vivência muito cotidiana com a música de concerto, com a música sinfônica e etc. E eu não. Gil e os músicos ensaiam para a ópera-canção Amor Azul, inspirada em um poema milenar que narra a história de amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha. A obra tem 41 canções inéditas, compostas por Gil e Aldo ao longo de 7 anos. Havia todo esse vai e vem das ondas da música e das palavras e etc. Palavra que vai, palavra que volta, nota que vai, nota que volta. E aí isso tudo nos tomou um tempo natural. Agora imagine para esses jovens do Núcleo de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia ter a oportunidade de viver um momento histórico com um dos mestres da MPB. Não é algo que se sente e se entende agora. Eu acho que é uma coisa para longo prazo, viver, estar no palco junto com o Gilberto Gil. É também a chance de aproximar o público da música de concerto. Uma ópera também popular. A gente quer o povo de volta para dizer coisas profundas e ao mesmo tempo que todo mundo possa cantar na rua. O espetáculo terá um toque especial, o som da Orquestra Afro-Brasileira. É um movimento muito importante, porque a gente não perde a nossa identidade, não perdemos nossa baianidade para estar nesse lugar que é tão distante às vezes, né? Que é a ópera e a música de concerto. Essa é a primeira vez que o espetáculo é apresentado na Bahia, terra onde as músicas da ópera foram compostas. No palco, Gil conduz o espetáculo ao lado de outros 150 artistas e celebra a mistura do som de concerto com a música popular e a sutileza da percussão afro-brasileira. Uma noite de encontro de sonoridades e de muita emoção para o público. É muito emocionante, e muito mesmo. É nossa raça, nossa cor e nosso baiano, né? Então a gente tem que se emocionar, não tem jeito. Movida só pelo amor, essa luz vaga, calada e solidão. A estreia de um documentário sobre o jornalista Maurício Kubrusli emocionou a plateia na praia de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. O documentário acompanha a rotina do casal e o amor entre eles. Diagnosticado com demência frontotemporal em 2018, Kubrusli vive hoje com a mulher Beatriz Goulart no sul da Bahia. A paixão pela música era uma constante nas reportagens do Fantástico. Com
o ritmo. Tamborim, o ritmo. Segura o tchan. Contradança, batuque. Quando a gente escuta esse som por aqui, já sabe. Vale a pena ir atrás. E ele foi. Por mais de 10 anos, toda semana percorreu o país com o quadro Me Leva Brasil. Mas como é que a gente identifica um lobisomem? Ele tem os cotovelos calejados, ele tem o braço peludo igual a você tem, ele é totalmente peludo. Em Joanópolis você seria considerado um lobisomem. Mas você vê, é uma coisa divertida e ao mesmo tempo curiosa, né? Você vai descobrindo coisas pelo Brasil afora aqui. Com esse jeitão dele, meio descontraído, às vezes meio irônico, meio divertido, muito. Ele se divertia fazendo as coisas. A memória de Kubrusli se foi, mas não a paixão pela vida e pelas pessoas. Alô, alô, alô! Maravilhoso! Vai começar! Não perca! Antes da estreia, o documentário teve uma exibição especial aqui na 11ª Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso, no litoral do Rio Grande do Norte, numa sala de cinema inusitada, ao ar livre, na areia da praia. Teve fila longa para entrar no espaço com 650 espreguiçadeiras. É bem a cara do Maurício Kubrusli, muito ligado ao que é popular, a encontrar uma maneira de se conectar com o público, uma maneira irreverente, uma maneira inventiva, sempre muito curioso e sempre muito conectado com as pessoas, né? Muito apegado a esse contato com o público. Kubrusli acompanhou a pré-estreia. Foi aplaudido de pé. Maravilha ouvir esses aplausos de vocês, muito bom. Ele mostrou a importância de movimentos artísticos de grande relevância. Isso é só uma pessoa com um tino, um olhar muito fino conseguiria fazer isso, e o Maurício Kubrusli conseguiu. O documentário, ele, além de lidar com a figura pública do Maurício Kubrusli, que é um repórter muito conhecido, ele lida também com a dimensão mais íntima, que é a dimensão hoje, atual, da doença que ele vive, né? Então, do cotidiano muito íntimo dele, com a mulher dele, e que é eu acho que são experiências que universalizam o documentário, à medida que tantas pessoas envelhecem, tantas famílias enfrentam as doenças do envelhecimento também, né? E é muito importante até porque tem um preconceito por parte das pessoas, até porque não conhece muito, tem vários tabus, né? Então é interessante trazer uma outra perspectiva sobre a doença e todo o processo de vida que ainda, né, existe após o diagnóstico. E não dá para não ter emoção vendo esse documentário assim, não tem condições, é incrível. O documentário Kubrusli, Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí, será lançado no Globoplay no dia 4 de dezembro. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e tenha um ótimo domingo.